Olá, hoje vou fazer contigo um formulário para formatares texto, algumas opções de formatação de texto, para não estar sempre a utilizar funções e fórmulas para formatar um pequeno pedacinho de texto. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vou fazer um formulário contigo, ou seja, criar uma macro, para formatar algumas opções do texto assim mais tradicionais, como por exemplo converter o texto a minúsculas, utilizar a primeira letra de cada palavra em maiúscula e limpar os espaços. E obviamente que este propósito, ou esta lógica, podes fazer de várias formas, inclusive utilizar as funções, ou podes também utilizar o Power Query, mas às vezes precisamos mesmo só carregar um botãozinho, selecionar ali 2 ou 3 células e formatar. Eu uso isto com super frequência e por isso acho que faz sentido teres também uma pequena macro a correr cada uma destas opções. Também podias ter um botão para cada uma das situações, mas eu acho que um formulário que junta as opções todas e tu podes escolher a opção que tu queres, acho que é mais interessante. Por isso, hoje o vídeo é sobre VBA e vamos então falar sobre 4 formatações que eu acho que são formatações extremamente úteis: limpar espaços, colocar o texto em maiúsculas, colocar o texto em minúsculas ou colocar a inicial em minúscula, ok? Então vamos passar para o monitor para te mostrar como é que isto se faz e vamos fazer passo a passo desde o início do nosso formulário, ok? Até já! Olá novamente, já estamos então aqui no nosso fecheiro de base e vamos então começar por aceder aqui ao programador, ao menu programador. Se não tiveres o menu programador, podes sempre aceder ao menu fecheiro, às opções e nas opções de personalização do friso, vamos então colocar aqui o separador programador, para depois poderes aceder então ao código. Então, porque é que neste exemplo eu vou utilizar especificamente o VBA? Porque este código depois podes guardá-lo no teu livro pessoal, ou seja, o Personal Macro Workbook, e está disponível para qualquer fecheiro. O que significa que esta macro vai ser mais ou menos transversal e essa é a vantagem que podes ter em relação ao Power Query, em relação às funções, porque tinhas de ter um modelo com as funções ou colocar as funções sempre nesse novo fecheiro. Se tiveres o Power Query, tinhas que adaptar sempre a origem para o novo fecheiro. Então, para casos muito particulares, situações muito pequeninas, tens um intervalo pequenino, selecionas o intervalo e formatas, eu acho que esta é a melhor solução, ok? E é isso que vamos ver aqui. Então, vamos aceder ao menu programador, Visual Basic, e no Visual Basic vamos começar por criar um formulário, não é um módulo, vamos inserir um User Form, ok? Bom, eu não vou perder muito tempo na parte estética do formulário, vou-te só dar aqui algumas dicas e tentar fazer isto step by step, até para o vídeo não ficar muito comprido, porque na verdade o código é que interessa e obviamente depois podes formatar o formulário da forma como quiseres, ok? Então vamos lá começar. Primeiro, este formulário eu vou-lhe chamar FRM, em minúsculas, FRM formatar, ok? Temos o nome do formulário, que é o nome do objeto, e temos aqui o caption, formatar texto, e o nome do caption é basicamente o nome da barra de título, ou seja, é como o teu formulário aparece, ok? Agora, no formulário temos aqui a toolbox. Se não tiveres a toolbox, podes sempre vir aqui ao menu view e escolher a opção toolbox, ok? E vou começar por inserir aqui alguns botões de opção, porque vamos ter aqui as várias opções, ok? E então, este primeiro botão de opção vai ser um OPT e vai ser maiúsculas, ok? E o caption, ou seja, o aspecto visual, vai ser então maiúsculas, que vai ser para converter o nosso texto em maiúsculas, ok? Eu vou já fazer aqui algumas formatações, porque depois vou copiar isto tudo, é mais fácil. Então vou colocar aqui este tipo de texto, se calhar o texto um bocadinho maior. Ok, parece-me bem. A altura vou colocar 20 e a largura vou colocar 120, ok? Nas opções. Porquê? Porque agora vou pegar neste objeto, vou copiá-lo e vou colá-lo 4 vezes. 1, 2 e falta-me 4 vezes, ok? Então, para facilitar aqui a tarefa e para fazermos aqui um formulário super rápido. O segundo formulário vai ser o OPT minúsculas, ok? E aqui vamos ter minúsculas, ok? O aspecto é igual,
este terceiro botão, este terceiro Option Button, botão da opção vai ser o OPT inicial maiúscula, ok? E vou ter aqui o texto inicial maiúscula, ok? E a última caixa de texto vai ser então OPT limpar, que é para limpar os espaços. Então vamos ter aqui OPT, aliás, este agora é limpar espaços, ok? Muito bem, agora no nosso formulário vou também ter aqui uma frame. A frame vai ser colocada aqui à direita. Vou só esticar aqui um bocadinho o formulário, porque normalmente quando temos formulários tivemos vários grupos. Aqui não temos vários grupos, mas eu vou selecionar aqui os meus valores todos. Vou esticar aqui um bocadinho a minha frame, ok? E vou selecionar aqui os meus valores todos, menu formatar, alinhar tudo à esquerda, formatar, arranjar os botões, arranjar não, vertical spacing, colocá-los todos iguais, e então agora Ctrl X, seleciono a minha frame, Ctrl V, e agora a minha frame já posso colocá-la um bocadinho mais para aqui, e basicamente tenho aqui um grupo com os meus botões, e tenho espaço para trabalhar os meus botões, puxar aqui a frame um bocadinho para cima, e estão os objetos mais ou menos alinhados, aqui a meio, e temos o nosso formulário, mais coisa menos coisa, formatado. Então, esta frame, vamos alterar aqui o nome também no Caption, para colocar, formatar, opções de formatação, pode ser, formatação, ok, porque não o tipo de letra ser igual, touched e o tamanho um bocadinho maior, ok, parece-me bem. E para o nosso formulário faltam dois botõezinhos, um para confirmar aquilo que nós vamos fazer e outro para cancelar. Então vou colocar aqui dois botões também, Command Button, vou ter um primeiro botão e este botão vai ser CMD confirmar, ok? Novamente tenho aqui o Caption para confirmar a opção, por exemplo, tipo de letra, mais uma vez, diferente, ok? E Ctrl C, Ctrl V para o nosso botão, ainda não está, Ctrl C, Ctrl V, e vamos ter aqui a segunda opção, CMD cancelar, e vamos ter cancelar, ok? Pronto, então o nosso formulário está mais ou menos orientado. Eu sei que foi um bocadinho rápido, é verdade, mas podes sempre voltar a rever o vídeo, podes ver o artigo que eu vou fazer, para depois podermos ter aqui as opções definidas, ok? Então agora, o nosso formulário, que já está pronto, em termos de design, falta fazer o código, e o código vai ser a parte mais fácil, na verdade, ok? Então vamos lá começar com cancelar. Se eu fizer duplo clique no cancelar, aquilo que eu vou fazer é o comando unload me. Me é a palavra específica para trabalhar este objeto, ou seja, eu podia colocar unload frm formatar, que é o nome do formulário, mas me representa o meu formulário, por isso é sempre mais fácil e é uma lógica de código interessante. Então, sempre que eu carregar no botão cancelar, unload me e basicamente fecho o formulário. Muito bem, então agora vamos aqui novamente ao nosso botão formatar. Agora, vamos confirmar a opção, ou seja, sempre que eu carregar aqui no botão confirmar, vamos escolher a opção que está, ou seja, a opção que estiver selecionada, maiúscula, minúscula, etc. E para cada uma dessas opções vamos ter o texto a ser formatado. Então podemos ter aqui uma expressão if, um se, e vamos ter um if a selecionar as células e colocar as células de acordo com como nós queremos, ok? Mas então, esta rotina vai ter aqui duas variáveis, ok? Então vamos começar por definir aqui uma variável, que é o intervalo as range, que é o nosso intervalo que nós vamos selecionar, de certa forma. E depois vamos ter outra variável, que é a célula selecionada, também as range. Porquê? Porque precisamos correr todas as células do intervalo e para cada célula colocar maiúscula, 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 por exemplo, ok?
Então, temos as duas variáveis. Estas variáveis estão colocadas em cima dos módulos, o que significa que podem ser utilizadas em cima dos módulos, em cima das rotinas, o que significa que podem ser utilizadas em qualquer uma das rotinas, porque estas rotinas são private, ou seja, tu nem vais ver estes botõezinhos na execução da macro, ok? Pronto, por isso é que elas estão aqui como private. Então, vamos lá. Vamos definir então o que vai acontecer com o nosso intervalo. E o nosso intervalo vai ser uma application input box. Application input box. Porque é uma application input box? Primeiro, porque o tipo de objeto que vai estar dentro da input box é um intervalo, range. Depois, eu preciso de ir à folha de cálculo para selecionar o intervalo. Então, a input box é model. Podes aceder à folha de cálculo e selecionar o intervalo, está bem? Por isso é que eu quero uma application input box. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter um prompt, vamos ter a nossa pergunta da input box, selecionar o intervalo a formatar, ok? Depois vamos ter um title, e o título da nossa input box é intervalo a selecionar, ok? Mas mais importante, vamos ter o type, e o tipo de dados vai ser tipo 8, que é para range, ok? Muito bem, então temos aqui o intervalo definido. E atenção, nesta macro não vou explorar muito a lógica de se o intervalo está validado ou não. Obviamente, se fosse um formulário à série, tinhas que validar se tinhas intervalo ou não. Mas só para teres uma ideia da noção, temos o intervalo, vamos partir do princípio que selecionamos sempre o intervalo, escolhemos uma opção e formatamos, ok? Mesmo que dê erro, podes fechar o formulário e fazê-lo novamente, está bem? Isto para não teres uma validação feita, que senão complica um bocadinho o código e torna o código um pouco mais extenso, ok? Então agora, só temos que fazer a lógica do se. E eu agora vou fazer uma expressão e depois é só copiar essa expressão várias vezes. E vamos perceber essencialmente as funções que são utilizadas. Ou seja, tens o uCase para maiúsculas, o LCase para minúsculas, tens o string conversion, por exemplo, para converter maiúsculas em iniciais, maiúsculas, e depois tens uma função específica, porque se não me falha a memória ela não existe em VBA, o trim, então vamos utilizar a função do Excel para limpar os espaços, ok? Então vamos lá. If. Vamos ter aqui um if e vamos começar com me, ou seja, o meu formulário. Ok? Não preciso ir buscar o objeto formulário, é quase a variável para o meu formulário. E vamos ver então se o me opt maiúscula, se tiver a maiúscula, então vamos ter para cada célula, for each célula in intervalo, ok? For each, só um bocadinho, for each, não sei se escrevi o each, escrevi? Se calhar não. Agora temos que corrigir aqui a sintaxe, for each célula in intervalo, ok, agora sim, next célula, se calhar esqueci-me de escrever o for each célula. E o que é que vai acontecer então se optarmos pela inicial maiúscula? Vamos ter então cada célula a ser corrida no nosso intervalo e essa célula vai ter o seu valor, célula, value, e o valor vai ser igual à função uCase, função ou método do VBA, e vamos ter então a nossa célula em maiúscula. Next cell, ok? Então agora, esta expressão é sempre igual, mas mudamos a função, por isso, else if. Se agora utilizamos a opção me opt minúsculas, por acaso escolhi ali inicial maiúscula, por isso vou já trocar, agora é opt minúscula, then temos então o nosso código, for each célula, a mesma coisa, mas agora LCase, e uma correção também, eu não quero opt inicial maiúscula já, aqui é maiúscula, opt maiúsculas, ok? Então, se tivermos maiúsculas, vamos ter as células em uCase, uppercase. Se tivermos minúsculas, vamos ter as células lowercase, ok? E, mais uma vez, else if me opt inicial maiúscula, agora sim, estou a fazer enter muito rápido, then, vamos ter novamente a nossa célula, e vamos ter aqui um else no fim, ok? Agora, se temos maiúscula, se temos minúscula para minúsculas, para a inicial maiúscula vamos ter uma função que é o string conversion, str
desculpa, e str conversion, e vamos converter então a nossa célula e podemos converter para qualquer uma destas opções. Estás a ver? Até podes ter o proper case, o uppercase, por exemplo. Neste caso nós queremos o proper case, mas tens também o lowercase. Eu quero o proper case, que é cada inicial em minúscula, ok? E por fim, vamos ter então a última opção. Vou agora com o control arrastar, que é mais fácil. E na última opção vamos ter então o worksheet function, ok? E a função que vamos utilizar é a função trim, e vamos fazer o trim à nossa célula, ok? Pronto, então este é o código que nós precisamos para confirmar a nossa opção, ok? Então, agora, só mais 2 pormenores, e prometo que já não vou expandir muito mais aqui o nosso tutorial. Vamos então pegar no nosso formulário, ou seja, vou selecionar o meu formulário e vou fazer um duplo clique sobre o formulário. Quando o formulário iniciar, ou seja, um evento do formulário, initialize, ok? Quando o meu formulário inicializar, eu vou colocar uma das opções pré-definidas, OPT, por exemplo, maiúscula, value equal true, ok? E, por último, precisamos ter uma macro que vai iniciar o formulário e correr o formulário. Então, essa macro, vamos criar aqui um novo módulo, insert módulo, ok? E esse módulo vai ser sub iniciar formulário, ok? E vamos ter então o nosso frm formatar ponto show, mostrar o nosso formulário. Então agora repara, depois disto estar tudo feito, obviamente podes criar um botão com esta macro, ou seja, podes criar um botão em qualquer sítio que tu quiseres. Mas eu acho que deves fazer o seguinte, e isto é só uma dica para utilizares no futuro. Se quiseres gravar uma macro, podes criar uma macro de teste e essa macro gravas no livro pessoal de macros. A partir do momento em que gravas uma macro no livro pessoal de macros, esse livro aparece, ok? Então, tens a macro, eu vou só gravar aqui qualquer coisa, por exemplo, terminar a gravação e está feito. O que significa que no Visual Basic passas a ter o teu Personal XLSB, ok? E dentro do Personal podes pegar no teu formulário e arrastá-lo cá para dentro, ok? E tens os formulários aqui, deixa-me só esticar, tens o formulário e tens o módulo, que é o módulo que tens aqui, que neste caso será, não é o teste da macro, vou retirar este módulo, remove módulo 1, porque foi só para criarmos o macro pessoal, o livro pessoal, não quero exportar, e tens então este módulo, que é o nosso módulo 1, este sim, no livro pessoal, o que significa que agora em qualquer ficheiro podes aceder a este formulário base e trabalhar. Então, se tiveres desta forma, podes no menu ficheiro, nas opções, na barra de ferramentas, mostrar a barra de ferramentas e junto com os botões da barra de ferramentas podes ir buscar as tuas macros, ok? E a macro do Personal XLSB iniciar formulário, podes colocá-la aqui. Esta macro modificas, vamos colocar formatar, vamos colocar aqui um aspecto visual qualquer. Bom, não interessa agora o ícone, vou fazer OK e vou confirmar. Então temos aqui o nosso botãozinho, agora vamos lá testar o formulário. Clica, aparece o formulário, minúscula está por defeito, pode ser. Então vamos limpar espaços, confirmar a opção, selecionar o meu intervalo, faço OK, espaços limpos. Agora, quero tudo em maiúsculas, confirmar a opção, selecionar o meu intervalo, faço OK, tudo em maiúsculas, limpar espaços, confirmar a opção, limpa aqui estes espacinhos todos, faz favor. OK? Pá, eu acho que dá imenso jeito, maiúsculas outra vez, confirmar a opção, vou pôr tudo em maiúsculas aqui, limpar espaços, acho que vale a pena, ok? Acho literalmente que vale a pena.
cancelar, fechar o formulário, está feito. Tem um botãozinho aqui, dá imenso jeito, acho que é melhor que Power Query e estás sempre a fazer as funções, acho que não vale a pena, ok? Bom, então, foi um vídeo um bocadinho longo, mas espero que valha a pena, e foi longo porque estive a mostrar o design do formulário, estive a mostrar o código, e por isso obviamente foi um vídeo um bocadinho mais longo nesse aspecto, mas replica, explora outras funções em VBA que podes colocar dentro do teu formulário, põe novos comandos, põe novos frames à volta se quiseres ordenar, por exemplo, também dá jeito. Então, para pequenas situações, pequenas rotinas, acho que é a melhor solução do que teres as outras funcionalidades que são extremamente úteis, como Power Query e, obviamente, as funções, ok? Então, se gostaste do vídeo, não te esqueças de pôr um like. Se tiveres dúvidas, também nos comentários coloca as tuas questões. E não te esqueças, tens o artigo que podes seguir passo a passo, com mais calma, à medida que vais vendo o vídeo também, se quiseres. Então, vemos no próximo tutorial. Até lá, não te esqueças de continuar com o sininho das notificações. E se ainda não subscreveste o canal, também não te esqueças de subscrever, está bem? Vemos então no próximo vídeo. Até lá!